Olha, acabou de chegar aqui uma notícia, uma boa notícia. A gente tem falado para você aqui da Anatel, trouxemos aqui o pessoal do protesto, depois nós trouxemos um advogado especializado também na internet. E agora, ó, isso aqui está publicado no site do Estadão. A Anatel proíbe limite para banda larga por tempo indeterminado. Eles estavam querendo transformar isso aqui em pacote. Proibição será válida até que a agência examine a questão, com base nas manifestações recebidas. Portanto, então, a Anatel voltou atrás daquela ideia, né, deles, então, obrigarem a gente a comprar um pacote, assim como a gente compra no celular, da gente comprar para a internet fixa. Mas nós fizemos aqui um levantamentozinho, que outros países do mundo tem limite, tem que comprar pacote, tem mesmo quando é fixo, mesmo quando é fixo. Mas dá uma olhada aqui no telão para ficar claro, porque senão isso atrapalha um pouco aqui o entendimento. Por exemplo, dá uma olhada, Coreia do Sul. A velocidade média de tráfego é de 23,6, tá certo? No Brasil é só de 3,4. Olha a diferença, na Coreia do Sul. Tem 3 operadoras, dados são ilimitados e esse plano, então, de 10 megabits, ele custa R$ 80 por mês. Quanto custa aqui? Custa muito mais do que isso. Aqui é R$ 80 por mês na Coreia do Sul. Vamos ver outro, então, aqui, para a gente comparar. Pegar então aqui a terra do Tio Sam. Velocidade média de tráfego é de 11,9. Tem 4 grandes operadoras. Limites da internet são comuns, né, lá. Mas essa empresa chamada AT&T, né, ela cobra então por 3 megabytes de velocidade, é uma franquia de 250 GB. Custa R$ 100. 250 GB custa R$ 100, isso nos Estados Unidos, em média. A gente pegou a empresa AT&T aí para comparar. Tem mais alguma comparação ou não? Tem mais um? Então vamos lá. Vamos ver agora na Irlanda. Velocidade média maior que as outras, 17,4. Não há monopólio, a oferta das operadoras é bem diversificada, então tem concorrência. Consumidores podem escolher entre os planos limitados e ilimitados, né? Essa empresa, que aliás não é uma empresa da Irlanda, é uma empresa alemã, da Europa, mas ela é alemã. Tem até um... Bom, enfim, a velocidade, então, aqui custa... O pacote, então, custa 150, tá certo? E não tem limite. Então, só para a gente comparar com o que pode acontecer em relação aqui à nossa Anatel. Finalmente, vamos à Argentina. Puxa vida, o negócio está baixinho. Olha a velocidade, 4,7 na Argentina. Tem monopólio de 2 grandes operadoras. Será que é a Vivo e a... Não pode ser a Vivo e a NET, né? As operadoras definem um limite, mas não cobram. Na Telefônica Argentina, olha só, olha o preço, realmente é muito mais caro. Acho que é Telefônica lá na Argentina, né? Da Telefônica, que aliás a Telefônica aqui no Brasil mudou de nome para Vivo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. R$ 129, tá certo? Bom, a produção da Petrobras, da Bacia de Campos, despencou. Atingiu os níveis produzidos em 2004. E com isso, você está lembrado, a gente já contou para você, o recebimento de imposto no estado do Rio de Janeiro também despencou. As prefeituras lá, principalmente do norte do estado, estão com a corda no pescoço. Os dados apontam que a queda na produção brasileira deste ano deverá ser ainda mais acentuada do que o previsto. A baixa da extração acontece no momento em que há um crescimento, por incrível que pareça, da produção do pré-sal. Olha, apesar da queda na produção na Bacia de Campos, a Petrobras afirmou que deve manter a sua meta de extração para esse ano. Além disso, a Petrobras deve vender diversos ativos. Ativos são propriedades, né? Dizendo levantar pelo menos 14 bilhões de dólares, ela vai vender, porque ela precisa de caixa. Entre os itens está a venda uma plataforma chamada P27 na Bacia de Campos. Então, se você quiser comprar uma plataforma de petróleo, você liga lá para a Petrobras e diz o seguinte, olha, quanto é que custa essa plataforma aí, P, não sei das quantas que está aí, né? Deve ser uma grana preta. A Argentina anunciou também que pagou dívida dos fundos abutres. Aí uma coisa que me veio à cabeça, que negócio é esse de fundo abutre? Bom, vamos explicar. Após o pagamento, o juiz americano levantou aí as medidas cautelares contra Los Hermanos, permitindo a saída do país daquela moratória. Vamos para a explicação.
Por meio de uma emissão de títulos de mais de 16 bilhões de dólares, a Argentina conseguiu pagar os fundos abutres e outros credores. Os chamados fundos abutres são propriedades de poderosos magnatas com uma habilidade incrível para fazer dinheiro com países e empresas em crise. Os abutres, acusados pela Argentina de extorsão durante a era Kirchner, compraram bônus em moratória do país sul-americano com o objetivo de concretizar nos tribunais um negócio milionário. Os fundos se aproveitaram da moratória do país em 2001 para comprar títulos a preços mais baixos e exigir o pagamento integral. A justiça americana deu razão aos litigantes e proibiu a Argentina de pagar os credores que aceitaram uma renegociação de 70% da dívida. O governo de Cristina Kirchner negou-se a cumprir a determinação, o que levou ao bloqueio dos fundos argentinos depositados em bancos norte-americanos para pagar a dívida renegociada. Quando Maurício Macri assumiu a presidência, ele se dispôs a negociar com os fundos. Agora, com o pagamento da dívida, a Argentina poderá voltar aos mercados financeiros internacionais. Olha, quem está aqui conosco é a Salsi. Salsi, queria aproveitar a oportunidade de perguntar o seguinte. Como é que foi essa história, então, de chuva de meteoro? Deu para ver a chuva? Boa noite. Olá, Heródoto. Uma boa noite para você. A chuva de meteoros Liridas teve seu pico entre ontem e hoje e acontece todos os anos na segunda quinzena de abril. Ela é resultado da passagem da Terra pelos rastros deixados pelos detritos do cometa Tácher. Agora tem uma outra chuva que não para, viu? É do litoral norte do Nordeste. A zona de convergência intertropical, que é uma faixa de nuvens que atua ali no litoral norte do país, tem causado chuva forte. Nos próximos 5 dias, a chuva volta a ganhar força em toda a região sul do Brasil e, aos poucos, retorna para São Paulo. Neste sábado, a expectativa ainda é de tempo seco desde o Paraná até o interior do Nordeste. E volta a chover entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ainda faz calor em grande parte do país. Em Salvador, a máxima será de 32 graus e em São Luís, máxima de 31. No Rio de Janeiro, sol e muito calor, máxima de 39 graus. Em Fortaleza, máxima de 31. Uma boa noite e um excelente fim de semana. Olá. Nós vamos tratar hoje aqui no nosso Jornal da Record News, que está, de certa forma, ligado à questão também do mercado de trabalho, mas principalmente de como é que as empresas, os escritórios, chamados escritório do futuro, inclusive, estão se adaptando à chegada da geração Y, né, nessas mesmas empresas. Nós convidamos aqui para conversar conosco o Luiz Sérgio Vieira. O Luiz Sérgio é vice-presidente de mercado, Ernst Young, está aqui conosco. Luiz Sérgio, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no jornal. Luiz Sérgio, inicialmente, define para mim que eu sou absolutamente leigo. Como é que eu posso caracterizar a chamada geração Y? Então, Heródoto, Eu devo ter sido da geração A, B. O Y deve estar lá em cima. Então, a gente fala, não tem exatamente um ano específico, mas geralmente é a geração que nasce entre 1980 e 2000. Eu acho que o que é importante primeiro é entender o que é que essa geração traz de novas características, né? Primeiro, é uma geração que ela se importa muito com a qualidade de trabalho e de vida. Por isso que nas nossas pesquisas fica demonstrado que o incentivo não financeiro mais importante para essa geração é a flexibilidade, né? Depois, é uma geração que trabalha com o propósito, né? É uma geração que, nessa parte do propósito, a cultura da confiança, a questão da sustentabilidade, é uma geração do E mais do que o ou seja, ela quer ser bem-sucedida e causar um impacto na sociedade. Ela quer ter um propósito, não é um excluindo o outro. Então, posso entender que o objetivo maior não é salários mais altos? Não é só o salário. Quando a gente fala de retenção dessa geração, você tem que olhar também para os incentivos não financeiros. Depois, obviamente, é uma geração muito mais conectada no mundo digital e, por isso mesmo, é uma geração que acaba tendo mais forte a questão do empreendedorismo e da inovação. É uma geração que trabalha mais também de forma colaborativa. Ou seja, ela trabalha mais, mas não com vínculo empregatício, como acontecia no passado? Primeira coisa que a gente queria ter na carteira essa geração assinada. Quebra um pouco aquele conceito da lealdade que nós tínhamos na geração anterior. E trabalhar 25 exatamente anos a vida lá. toda. Tá. Até porque algum deles viram os pais, né, fazendo isso e às vezes sofrendo por causa de problemas econômicos, demissões.
Então, essa geração, a lealdade dela é muito mais com o seu propósito, com aquilo que ela acredita. Enquanto ela acha que tem condições de estar criando um diferencial na empresa, tem o desafio, pode inovar, ela continua na empresa. Por isso que quando a gente fala de retenção dessa geração, muito mais do que garantir um cargo, um salário, você tem que buscar outros incentivos não financeiros para a retenção dessa geração. A ascensão hierárquica do passado também não os incomoda. Não, isso... Eu vou ficar aqui para fazer carreira, quero chegar a ser chefe. Não é mais o objetivo dessa geração. Certo. Então, é uma geração que ela, por exemplo, dentro dessa questão da inovação, ela quer empreender, quer fazer algo diferente. E quando você pensa também no escritório do futuro, como os escritórios estão sendo projetados, eles quebram esse conceito da hierarquia. Então, aquele conceito que quando você entrava na empresa, você tinha um birô pequeno e depois você ia, né, recebendo um birô maior até chegar àquela mesa, com secretária, bilíngue, com a sala na janela que tinha a melhor vista, isso vai caindo em desuso. Por exemplo, no nosso conceito, no nosso escritório, que foi já projetado dentro desse novo conceito, nós não temos mais salas na janela. Não. Então, a luz natural, as salas estão para dentro exatamente para deixar as janelas livres, para que todo o escritório tenha acesso à luz natural. E não só o chefe, como no passado? Não só o chefe, mas todas as pessoas que trabalham naquele escritório. Então, você já começa a mudar e dar outras mensagens reais em termos do como você valoriza o teu funcionário. E nesse escritório do futuro é muito rigoroso o tempo? Tem que chegar às 7h01, sair meio-dia e dois, aí tem 1 hora de almoço, aí vai lá, põe o dedo para saber se está cumprindo aquela hora de almoço. Exatamente por causa dessa questão da flexibilidade, que é muito cara para essa geração, o que esse escritório do futuro ele já projeta é como você vai trabalhar no seu dia a dia. Parte do seu trabalho pode você estar no computador, uma parte em reuniões, outra parte você vai estar talvez conversando com o seu colega no cafezinho, né? Não precisa ser sentado numa sala de reunião. Então, esse escritório, ele adota esses conceitos de flexibilidade e confiança. Então, cada vez mais você deixar que as pessoas escolham a forma que querem trabalhar e medir resultados. Entendi. Então, essa é a ideia. Até porque hoje, com a tecnologia, o teu escritório passa a ser ou o teu celular hoje, ou o teu computador. Às vezes você está trabalhando no aeroporto, você pode estar trabalhando de casa. Então, você muda esse conceito, adota mais a questão da flexibilidade. Luiz Sérgio, muito obrigado pela gentileza. Prazer em conhecê-lo. Até a próxima. Muito obrigado. Bom, está aí a participação de mais um entrevistado nosso, que é o Luiz Sérgio Vieira, vice-presidente de mercado da empresa Ernst Young, dando uma ideia para a gente a respeito de como é que procede a chamada a geração Y e também a organização de um escritório do futuro. A gente faz um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Numa entrevista coletiva, a polícia de Minnesota, nos Estados Unidos, disse que o corpo do cantor Prince não tinha sinal de violência nem indícios que ele tenha praticado suicídio. A causa da morte ainda está sendo investigada, os resultados da autópsia poderão demorar alguns dias e o exame toxicológico completo deve estar disponível só daqui a algumas semanas. A equipe, inclusive, não quis comentar suposições de que a morte estaria relacionada, é uma suposição, ao uso excessivo de remédios. O Prince morreu nesta quinta-feira em sua casa, como foi noticiada aqui no jornal. No Peru, a eleição para presidente continua acirrada no segundo turno. De acordo com o Instituto Datum, há um empate técnico entre os dois principais candidatos. A candidata Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que atualmente está preso por violações de direitos humanos e corrupção, e o candidato Pedro Paulo Kuczynski continuam com chances de vencer o segundo turno da eleição presidencial. Ligeiramente à frente, o ex-economista do Banco Mundial Kuczynski tem 41,1% dos votos. Na sua cola, Keiko Fujimori tem 40,4%.
Os números mostram que a vantagem de Kuczynski vem diminuindo nos últimos dias. Alberto Fujimori, pai de Keiko, é capaz de concentrar o ódio e o amor da população peruana. Para alguns, ele é o homem que teve coragem de enfrentar os militantes do grupo rebelde Sendero Luminoso. Para outros, Alberto Fujimori é um corrupto golpista que enviou grupos para matar inocentes durante o seu governo. Esse duplo sentimento também está presente na candidatura de sua filha. Keiko Fujimori tem amplo apoio nos distritos rurais e pobres, mas sofre com o repúdio daqueles que detestam seu pai. Kuczynski, por sua vez, é popular nos distritos urbanos e de classe alta, mas tem pouco apoio fora da capital Lima. De qualquer maneira, o número de indecisos continua elevado. Quase 20% dos peruanos estão indecisos ou irão votar em branco ou nulo. Olha, a partir de 2018, perder o trem pode não ser algo muito comum no Japão. A gente no Brasil brinca aqui, diz que mineiro aqui não perde trem de jeito nenhum, né? Porque o trem não passa, o mineiro está sempre na estação lá. Bom, por que o Japão? Porque o Japão está planejando, você não vai acreditar, ter o primeiro trem, não é brincadeira, é sério, o primeiro trem invisível do mundo daqui a 2 anos. A fama dos trens japoneses é mundialmente conhecida. A malha ferroviária do país é extensa e a alta tecnologia está bastante presente no transporte. Agora, depois do trem-bala, o Japão quer inovar mais uma vez com o primeiro trem invisível. A novidade, projetada pela arquiteta japonesa Kazuyo Sejima, deve começar a funcionar em 2018, como parte das comemorações de 100 anos da empresa ferroviária Seibu Railway. A arquiteta diz que o trem pretende coexistir com a variedade de paisagens pelas quais ele passa. Para que se torne parte do ambiente em que está inserido, o trem será revestido de materiais superrefletores e transparentes. 7 trens, com 8 vagões cada, passarão pelo processo para se tornarem invisíveis. Sejima é famosa por seus desenhos modernos e minimalistas, que utilizam superfícies brilhantes como metais e vidros. A superfície que ela pretende implantar nos trens já foi utilizada em edifícios, como o Museu Louvre-Lens na França. Não é brincadeira não, trem invisível, né? Mas você viu que no esforço aqui da nossa equipe nós acabamos mostrando o trem invisível, pode parecer brincadeira. Aliás, queria lembrar você que não é só o Japão que tem trem invisível não, o Brasil também tem o trem-bala, aquele que sai do Rio de Janeiro, vem até São Paulo e de São Paulo vai a Campinas. Tem o trem-bala que a gente não enxerga porque ele está invisível, não é verdade? Não? Ele ficou pronto quando? Antes da Copa do Mundo. E ele está circulando por aí. A gente não viu ainda porque ele está invisível, mas que ele existe, ele existe. Olha, nós queremos agradecer a gentileza da sua atenção conosco, né? A sua audiência.